Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Ananda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Hoje a gente vai fazer um tutorial rápido e fácil de correção para o jogo The Last of Us Parte 2. Lembrando que esse tutorial ele é exclusivo para quem tem uma placa de vídeo da AMD ou para quem tem uma placa gráfica integrada da AMD. Como eu não tenho uma placa da NVIDIA, eu não posso dizer que esse tutorial, o passo a passo dele, vai funcionar para quem tem NVIDIA, tá certo? Então, o primeiro passo que vocês irão fazer aqui é abrir o navegador de vocês, pode ser qualquer navegador, não importa. Vocês vão no buscador dele e vão digitar AMD Drivers. E aí vocês vão nesse resultado aqui, processadores e drivers das placas de vídeo e suporte. Ele vai te direcionar para essa página aqui. Gente, eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo para ser mais fácil para vocês também, tá legal? Então, dito isso, você chegou nessa página aqui, você vai descer um pouco aqui e vai nessa opção de Search for Your Product, Search for Your AMD Product. Você vai digitar o seu produto AMD aqui. Se, por exemplo, você tem um processador da AMD com gráfico integrado, como o Ryzen 5600G, você vai digitar aqui o seu processador. Lembrando que eu só estou falando para você digitar o seu processador no caso de você só ter o gráfico integrado. Se você tiver uma placa dedicada no seu PC, eu recomendo que você digite o modelo da sua placa dedicada aqui, certo? Como eu tenho uma RX 6700 XT, eu vou digitar ela aqui no buscador. Quando eu digitar o termo, ele vai me direcionar aqui, ó. Eu vou clicar em Search. Pronto. A partir daqui, eu já estou nos drivers correspondentes a RX 6700 XT. Nessa página aqui, ele vai solicitar que eu selecione a edição do meu sistema para continuar. Se você utiliza o Windows 11, você vai clicar aqui no Windows 11. Se você utiliza o Windows 10, como eu, você vai clicar aqui no Windows 10. Lembrando que esse procedimento de atualização do driver a gente só está fazendo porque o The Last of Us ele recomenda que você utilize o driver 25.3.2 para que ele rode da melhor maneira possível. Mas se, por exemplo, você chegou aqui nessa página e não encontrou o driver com essa numeração para o seu produto AMD, não se preocupe, porque após esse procedimento, a gente vai fazer outro que também funciona para quem não tem esse driver atualizado, tá legal? Mas continuando aqui, você chegou nessa página, viu o driver 25.3.2, você pode fazer o download aqui. Você vai baixar ele no seu computador. A gente vai aguardar um pouquinho enquanto baixa aqui o driver. Ele é um pouquinho grande, gente, é quase 1 GB. Então ele demora um pouquinho o download porque a minha internet não é tão rápida assim. O vídeo é sem cortes, tá, galera? Por isso que vocês estão vendo aqui o download em tempo real. Bom, o download finalizou aqui, a gente vai entrar no nosso gerenciador de arquivos do Windows. Vocês vão aqui em Downloads, que é onde ficam os downloads que vocês fazem. E aqui, gente, isso é uma coisa minha. Quando eu baixo um driver da AMD, eu gosto de descompactar ele. Mas por que eu descompacto? Porque às vezes eu clico aqui 2 vezes, gente, e dá erro. Então eu prefiro descompactar, porque é 100% de certeza que sempre vai funcionar quando eu descompacto. Descompactei aqui o meu driver da AMD, ele criou essa pastinha. Quando ele cria essa pastinha, ele tem esse setup aqui. Eu vou clicar aqui 2 vezes nele para executar. Dei sim. Ele vai abrir aqui. E bom, gente, ele vai aparecer assim para vocês. Vocês estão vendo aqui, Adrenaline 25.3.2. Eu recomendo que vocês cliquem nessa setinha aqui com opções adicionais. Eu gosto de marcar essa opção redefinição para dados de fábrica.
Isso aqui ajuda com que você faça uma instalação limpa do seu driver. Então, eu recomendo sempre você marcar isso para que ele faça uma instalação mais limpa desse driver no seu computador. Manter configurações do usuário, essa opção aqui é opcional. Caso você tenha, por exemplo, o seu AMD Adrenalin feito configurações como eu faço, eu recomendo que você deixe ela marcada. Agora, se você não fez nenhuma configuração personalizada, não tem mania de mexer no seu Adrenalin, você pode deixar essa opção desmarcada, que não tem problema nenhum. Então, você vai clicar aqui em aceitar a instalação expressa. Quando você fizer isso aqui, ele vai ficar fazendo a instalação do driver, e aí pode ser que, por exemplo, a tela do seu computador ele pisque enquanto está atualizando o driver, e depois que terminar esse procedimento, ele vai pedir para você reiniciar o seu computador para ele finalizar a instalação do driver. Gente, eu não vou fazer a instalação aqui do driver porque o meu computador já está com esse driver instalado. Só estou explicando para vocês como fazer o procedimento porque eu já fiz esse procedimento. Dito isso, eu vou fechar aqui porque eu já tenho esse driver instalado e vamos seguir para o próximo passo. Por exemplo, caso você atualizou para esse driver 25.3.2 e o seu The Last of Us continua fechando e dando erro, você vai fazer o quê? Esse procedimento aqui também serve para quem, por exemplo, não tem esse driver atualizado. Para quem está com o driver antigo também funciona esse procedimento aqui. Você vai aqui no seu sistema, você vai clicar em sobre e você vai em configurações avançadas do sistema. Aqui em configurações avançadas do sistema, a gente tem direto essa opção desempenho já. Você vai clicar aqui em configurações e vai nessa segunda aba que é avançada. Você está vendo aqui que tem memória virtual. Você vai clicar aqui em alterar. Por padrão, essa memória vem com essa caixinha aqui marcada. Você vai desmarcar essa caixinha e vai clicar em tamanho personalizado. Agora eu vou ensinar para vocês o método de como vocês devem calcular a quantidade de memória que vocês vão colocar aqui. Ó, vamos supor que você tem 8 GB de memória RAM no seu PC. Você vai clicar em 8 aqui e vai fazer vezes 1024. Por que a gente usa 1024? Porque 1024 é a unidade de 1 GB, corresponde a 1 GB, esse 1024. Então, caso você tenha 8 GB no seu computador, você vai digitar isso aqui nessa memória personalizada. Você vai digitar 8.192. Agora, suponhamos que você tenha 16 GB de memória no seu computador. Você vai colocar 16 aqui, vezes 1024. Deu 16.384. Você vai digitar esse número bem aqui, ó, nessa caixinha e nessa outra. Agora, vamos dizer que você tem 32 GB de memória como eu. Você vai calcular 32 vezes 1024. Aqui vai dar 32.768. Você vai colocar nas duas caixinhas esse valor aqui. Depois que você fizer isso, você vai clicar em definir, clicar OK e vai clicar em aplicar aqui. No meu, esse aplicar está invisível porque eu já apliquei esse número antes. Você vai dar OK, OK, e ele vai pedir para você reiniciar o seu computador novamente. Você vai reiniciar e ele já vai estar com a memória virtual alterada. Gente, esse procedimento da memória virtual, ele foi o que resolveu para mim, porque mesmo depois que eu atualizei o meu driver para aquele 25.3.2, eu jogava por 1h30, 2 horas e o jogo crashava novamente. Depois que eu fiz esse procedimento de aumentar a memória virtual do Windows, foi que resolveu. Por isso que eu ensinei para vocês, porque ele funciona tanto se você atualizar o driver, como se você continuar com o driver desatualizado. Ele funciona esse procedimento aí. E agora a gente vai ver como é que está rodando o The Last of Us aqui no meu PC.
Gente, eu recomendo que vocês deixem ativado esse AMD Fluid Motion Frames, se vocês tiverem aí na placa de vocês, deixar habilitado nesse jogo The Last of Us, porque eu acho esse Fluid Motion muito bom nesse jogo, esse Fluid Motion via driver mesmo, tá? Bom, continuando. As opções que eu estou aqui no meu computador são essas daqui, ó. Eu estou no modo tela cheia, proporção automático, resolução 1080p, V5 está desligado, porque a gente vai fazer o teste para ver quantos FPS alcança, então eu não quero travar o V5. A minha taxa de atualização é 165, mas vai variar, depende de quanto seu monitor, de quantos hertz tem seu monitor, né? E aqui, gente, no modo de anti-serrilhamento, eu coloquei o XSS Native AA. Eu não coloquei o FSR porque eu achei que o FSR nesse jogo ele é feio. Eu não achei bonito. Eu achei que o XESS deixou mais bonito o meu jogo. E aí eu fiz o que? Liguei o anti-lag aqui, como vocês estão vendo. O gerador de quadros eu deixei habilitado a AMD FSR Frame Generation. O modo de upscaling eu deixei o XESS. A qualidade do upscaling eu deixei em Ultra Qualidade Plus. E a nitidez do upscaling eu deixei em 10. Os gráficos, aqui eu fiz uma configuração personalizada. Coloquei o nível de detalhe no muito alto, qualidade das texturas no muito alto, filtro antistrópico 16 vezes, que é o mais alto que tem. A qualidade das sombras eu deixei no alto, sombras no espaço de tela alto. Essas opções aqui eu deixei ligada, a oclusão do ambiente eu deixei em qualidade, reflexo no espaço de tela alto. A maioria das opções estão no alto, como vocês podem ver, ou no muito alto ou no alto. E aí eu desliguei algumas opções aqui, como por exemplo, qualidade do desfoque de movimento. Oxi, essa opção eu tinha era desligado. Eu não gosto do desfoque de movimento ligado, gente. Eu deixo desligado porque eu acho o desfoque de movimento muito feio. E aí, a aberração cromática eu deixei em 0 também, porque eu acho feia a aberração cromática. E granulado do filme eu também deixei em 0. Foi essas opções que eu desabilitei. Desabilitei desfoque de movimento, aberração cromática e granulação. Porque eu acho que o meu jogo fica mais bonito sem essas opções, tá legal? Aqui a gente vai continuar a história. Eu vou habilitar aqui o meu Afterburner, né, para vocês verem aí como é que tá. Aqui a gente vê que tá rodando a 120 frames, 130, né? E tá muito bonito o game. E resolveu completamente os crashes que eu estava tendo de quando estava fechando o jogo. Olha, gente, como tá bonito aqui. Realmente muito bonito o gráfico, muito detalhado os personagens, ó, o cabelo da Abby muito arrumadinho. Enfim, gente, o tutorial foi esse. Caso isso tenha solucionado, ajudado vocês de alguma forma, eu peço que vocês deixem a inscrição aqui no vídeo, aqui no canal, aliás. Eu seguro aqui. Vai. Foi mal. Bom, eu vou pausar aqui o game, porque eu só abri ele para vocês estarem vendo como é que tá rodando e tudo. Então, gente, como eu falei, espero que esse vídeo tenha solucionado um problema que vocês estiveram tendo, como eu. E que se isso te ajudou de alguma forma, você se inscreva aqui no canal para me ajudar. É só isso que eu peço. E deixe o seu comentário, se possível, tanto como uma crítica construtiva ou então da forma que você preferir também. Estou aberta a isso, viu? Meu muito obrigado e até breve.